Olá, nessa videoaula aqui eu vou estar ensinando então como utilizar o Python dentro do LaTeX para fazer as compilações. Bom, e para fazer isso a gente vai precisar do seguinte, então a gente vai ter que ter o Python instalado no computador, a gente vai precisar do Miktex e do editor do LaTeX, né, para fazer a escrita, que é o TextStudio. Então a etapa 2 e 3 aqui, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo o canal aqui do Anteiro, que vocês podem dar uma olhada. Então ele tem um conteúdo muito bom, excelente aqui para a parte de LaTeX, né? Então, quem quiser aprender mais pode conferir aqui. Eu vou deixar aqui o link desse vídeo aqui, ele explicando bem passo a passo, assim, detalhado, como fazer a instalação aqui do Miktex e do TextStudio, tá? Bom, e a parte do Python, eu utilizei um outro computador, então eu vou estar deixando aqui na sequência aqui como que eu fiz a instalação do Python e algumas configurações. Então, eu vou mostrar agora e daqui a pouco eu volto aqui. Então, aqui para você instalar o Python, né, você vem aqui no Google, digita aqui Python. Daí vem aqui no python.org. Aí você vem aqui na parte de downloads. Vem aqui para Windows ou outro sistema operacional que você utilize. E aqui eu vou fazer o download do instalador de 32 bits, que é a versão do meu Windows aqui. Então ele vai fazer aqui o download. Aí vai salvar aqui na pasta de downloads. E aí você executa aqui. E faz a instalação. Eu vou clicar aqui para ele adicionar esse caminho aqui. Então eu vou fazer aqui a instalação. Bom, então aqui ele terminou a instalação. Você clica em Close e o Python está instalado. Então, uma forma que eu gosto de ver aqui, eu venho aqui no Windows, ó, e procuro aqui o prompt. Então, abro ele aqui e daí eu digito Python. Vamos ver se ele já está funcionando. Então, ele já reconheceu aqui o Python porque eu tinha clicado lá em adicionar o caminho. Tá? Então, aqui você já está no ambiente que ele já reconhece o Python. Ó. Você já pode executar aqui os comandos, por exemplo, 1+1. Ele já reconhece, vale 2. Né? Então, uma outra coisa que pode acontecer, depois que fizer a instalação do Python, né? Se você não adicionar o caminho lá, você vai vir aqui no prompt, por exemplo, você vai digitar Python. Aqui eu vou digitar errado, mas ele vai dar um erro desse tipo aqui. O Python não é reconhecido como um comando interno. Tipo, você vai dar uns comandos aqui e ele não vai reconhecer. No meu caso, como eu coloquei lá, ele reconhece aqui o comando, né? Então, para você corrigir isso, né? Você vai ter que vir aqui no computador, vai ter que clicar com o botão direito em propriedades, daí você vem em configurações avançadas, e aí você vai vir aqui em variáveis de ambiente e você vai ter que adicionar esse caminho, que é onde está instalado o Python. Então eu vou deixar aqui na descrição um link ensinando bem certinho como construir aqui, fazer esse caminho aqui para ele, ele reconhecer o comando lá no prompt de comando, daí caso alguém não consiga acessar, né? Aí quando você digitar, depois que você fizer isso, você vai conseguir acessar aqui. E uma outra coisa também é que, por exemplo, se aqui no Python, por exemplo, quero usar uma biblioteca, né? Por exemplo, vamos ver se o SymPy já tá aqui, ó. Ó, então ele vai dar um erro aqui, ó. Tipo, ele não conhece esse módulo, né? Esse pacote. Então, aí como que a gente pode fazer a instalação, né? Então a gente vai ver se muitas vezes a gente vai rodar no LaTeX, lá vai dar uns erros do Python. E um dos erros que pode acontecer é esse erro aqui que a gente vai chamar uma biblioteca e na verdade não está instalada. Né? Então para você fazer isso, você pode vir aqui no Google e digitar o nome da biblioteca, né? Tipo, você quer instalar, por exemplo, uma outra biblioteca também que tem é o NumPy, né? Então instalar o NumPy aqui. Aí você vai encontrando os comandos, mas em geral o que funciona é você dar esse comando aqui, ó, você dá pip install e o nome do pacote, então tipo NumPy. Aqui ele já vai dar uns comandos, mas está aqui, ó, pip install NumPy. Você pode copiar isso aqui, né? Ou vir aqui no terminal e digita isso. Aí você dá um enter e aí ele vai fazer a instalação. Eu vou dar um aqui também do SymPy, e aí ele vai fazer a instalação também. Então aqui ele terminou a instalação e agora só pra gente verificar, ó, eu vou dar um Python aqui.
E agora eu vou chamar aquela biblioteca que antes tinha dado erro, né? Que era import simpy. E agora ela não vai dar erro. Então a gente já vai poder utilizar ela assim nos programas que a gente for montar. Então basicamente é isso que você tem que fazer. Você dá um pip, instala e o nome do aplicativo. Bom, terminei então a instalação. Nesse computador também já está instalado o Python, então você pode vir aqui ó, e digitar prompt, né, de comando. Aí você acessa aqui o prompt e o Python você vai ver aqui que também já tem instalado, né. Só que eu gosto de utilizar, em vez do prompt aqui, eu gosto de utilizar o PowerShell, que é esse aqui. Então, você também pode procurar aqui, né, é o PowerShell aqui. E aí é esse que eu estou utilizando aqui. Então ele também tem o Python já instalado, né? Mas eu gosto mais do layout dele, da aparência dele, né? Para utilizar. Então eu vou estar fazendo uso aqui do PowerShell para fazer a compilação. Tá. Bom, então para começar aqui, né? Eu tenho aqui um arquivo aqui .tex, né? Chamei de arquivo. Então eu vou estar começando aqui no Text Studio, né? Eu já tenho instalado. Então eu vou criar aqui um documento, né? Document class. Eu vou criar aqui um artigo mesmo. O foco aqui não vai ser utilizar tanto as bibliotecas, mas o foco é como compilar o Python, né? Utilizar propriamente o Python. Então eu vou dar um begin document. E aqui eu vou inserir o texto, né? Então aqui vai o texto que eu vou estar utilizando. Tá? Então eu vou compilar aqui, ó. Então pronto, compilou. Então eu vou mostrar aqui. Então aqui está o texto, né, que eu quero inserir. E beleza, está compilado. Tá, então aqui até aqui não tem nada demais, né? E como é que a gente vai fazer para utilizar o Python aqui dentro do LaTeX, né? Então a gente vai precisar, para fazer isso, a gente vai precisar de um pacote. Então o nome do pacote é Python Tex. Tá, então a gente vai estar utilizando esse pacote. E para utilizar um ambiente aqui de Python, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar um begin e a gente vai escrever pycode. Então tem que dar um end, pycode. E aqui dentro, tudo que eu escrever aqui dentro, né, eu estou no ambiente de Python. Tá? Então aqui que vai vir os códigos de Python, que a gente vai conseguir fazer a interpretação aqui dos códigos em Python. Então, por exemplo, eu posso definir aqui uma variável A, que ela recebe o valor 2. Então A recebe 2. Aqui eu vou compilar até, mas aqui não vai acontecer nada ainda, porque simplesmente eu estou atribuindo aqui para a variável 2 que ela recebe 2, né? O número 2. Mas aqui ainda não vai aparecer nada. Agora, se eu quiser que apareça o valor da variável A aqui no texto, então a gente tem que fazer o seguinte, ó. Eu vou só apagar aqui. A gente vai ter que escrever assim, por exemplo, seja x igual... Eu quero que o x seja 2, né? Mas eu quero que ele receba a variável A. Então a gente vai dar o seguinte, a gente vai dar um barra py entre chaves aqui A. Tá? E vai compilar aqui. Então eu estou falando que o x é igual, eu quero que em vez de aparecer a letra A, apareça o número 2, que é um código do Python. Então ele compilou, só que apareceu essas duas interrogações, né? Então isso aqui ocorre porque o LaTeX aqui ele está entendendo o código, ele simplesmente compila aqui o teu código, né? Mas ele não entende aqui os comandos aqui em Python. Né? Então para fazer isso a gente vai ter que fazer o seguinte, ó. Então na verdade a gente vai ter que fazer 3 etapas. Então a primeira delas a gente vai compilar o PDF LaTeX. Depois a gente vai compilar a parte que ele vai ler o código em Python, que é o chamado Python Tex. E por último, a gente vai compilar novamente o PDF LaTeX, que vai fazer sumir essas interrogações. Então, a primeira parte do PDF LaTeX eu já compilei. Mas você pode fazer essa compilação aqui no PowerShell, né? Ou no prompt. Então eu vou abrir a pasta aqui, ó, que está o arquivo. Então, para você acessar a pasta, né, você dá cd espaço, arrasta a pasta aqui, dá um Enter e pronto, ele já está acessando. Aqui você pode até dar um PDF LaTeX, espaço, arquivo.tex. Dá um Enter e ele vai compilar aqui. Então ele está fazendo, pronto, já terminou a compilação, né? Já está fazendo. E agora eu vou dar então a parte que ele vai ler o código em Python, que você vai dar Python tex, espaço, arquivo.tex.
Aí você vai dar um Enter. E aqui ele vai compilar agora na parte de Python. Então pronto, ele terminou. Aqui uma coisa importante que você não pode deixar acontecer dar erro. Se ocorrer algum erro, não vai funcionar depois, ainda vai ficar a interrogação aqui, você não vai conseguir resolver. Então, mas aqui não deu nenhum erro, então agora eu posso ir para o PDF LaTeX. E quando ele terminar a compilação, vocês vão ver que vai sumir aqui a interrogação e ele vai atribuir o valor 2. Pronto. Então já deu certo. Né? Aqui você até poderia, por exemplo, quero trocar aqui por 5. Ó. Então quando você só compilar o PDF LaTeX, você sempre pode compilar aqui. Ó. Ele vai compilar normal, mas ele não vai alterar o valor aqui. Então para fazer isso você vai ter que vir aqui e dar um Python text. Sempre assim. Sempre você tem que fazer essas 3 etapas. Tá? PDF LaTeX, Python text, PDF LaTeX. Então pronto, não deu nenhum erro. Eu vou compilar até aqui. Ó. Você pode compilar aqui novamente. Pronto, então compilou, deu 5. E aí você pode começar a brincar aqui, né? Por exemplo, você pode definir uma variável b, que eu vou falar que ela vale 9, e eu vou fazer a seguinte pergunta. Ó. Seja x igual a a, então vou definir aqui uma variável y igual a b. Eu quero perguntar o valor de x mais y. Então, colocar aqui resposta. Então, em vez de eu fazer o cálculo, por exemplo, eu fazer a soma aqui na mão, né, no calculador, eu vou mandar o Python calcular para mim. Então, eu vou definir uma variável c que recebe a mais b. Então, o c vai receber os valores de a e b e vai somar. E a resposta aqui, então, eu vou falar o seguinte, o valor de x mais y é igual a c, né? Então, eu posso fazer isso. Então, eu vou compilar aqui. Então, pronto, ele compilou. Então, ele compilou aqui, mas ainda ficou as interrogações, né? Então, vem aqui no terminal, dá um Python text, ele vai compilar. Não vai dar nenhum erro, beleza. Daí eu compilo aqui novamente e as interrogações aqui vão sumir. E ele vai fazer a soma aqui dos valores de x e y que eu tinha definido. Então, ele definiu o a como 5, né? Eu estou chamando aqui de x e o y de 9, então a soma é 9 mais 5 dá 14. Tá? E aí você pode fazer outras operações aqui, né? Por exemplo, você pode colocar multiplicação e assim por diante, tá? Então eu vou deixar aqui, ó. Ele vai fazer a multiplicação, tá? Uma coisa só importante aqui que você tem que tomar cuidado é com a indentação aqui, né? Porque quando você às vezes cria ambientes aqui no LaTeX, ele identa aqui e você tem que tomar cuidado com isso para não dar erro. Você até pode pegar esse aqui, ó, e colocar aqui dentro do Begin Documents, ó. Aí só que ele vai criar essa indentação, você vai ter que remover, ó. Eu vou até deixar uma aqui para mostrar, ó. Então, por exemplo, se eu esquecesse assim, né? Então eu vou compilar aqui o LaTeX. Vocês vão ver que não vai dar nenhum erro. Vai dar tudo certo, ó, ele compilou normal. Mas ele não fez os cálculos, né? Então para isso a gente vai precisar agora usar o Python text. Mas aqui vocês vão ver que vai dar um erro. Então ele deu um erro, porque ele não estava esperando essa indentação que a gente colocou. Então você vai ter que vir aqui e arrumar. Mas isso, você vai ter que sempre analisar o erro, né? Então às vezes esquecer 2 pontos, indentação e tal. E aí quando você corrigir, você não pode vir aqui simplesmente e compilar o Python text de novo, tá? Você tem que começar sempre do início aqui, tá? Do PDF LaTeX. Você não pode partir da onde você parou, assim. Então você tem que compilar de novo o PDF LaTeX. Beleza, daí agora você vem aqui, agora compila o Python text de novo. E pronto, né? Deu certo, eu vou compilar aqui o PDF LaTeX. Pronto. Então ele já compilou, então a minha variável A era 5, né? Eu chamei aqui de x, o y 9, 5 vezes 9, 45. Então ele fez as operações. Tá? Então é sempre assim para você utilizar aqui os códigos do Python que você pode usar. Você pode importar a biblioteca aqui, né? Dar um import, por exemplo,
NumPy, se já tiver instalado, você pode fazer tudo aqui, os gráficos aqui. Tá? Ele funciona aqui, os comandos do Python, né? Você pode, por exemplo, fazer comentários aqui, né? Por exemplo, imprimindo a variável C. Aí você pode dar aqui um print C. Então aqui é para você fazer comentários, né? Que o Python não vai ler isso aqui. Então aqui ele vai dar certo, só que daí quando você rodar aqui o Python Text, né? Para fazer as alterações que a gente fez no código ali, beleza? Então vou rodar aqui. Pronto, só que daí ele vai jogar esse print C, né? Que ele vai imprimir o C aonde tiver aqui no texto, tá? Então, mas só para você ver, mas se você quiser tirar, é só comentar aqui, né? Igual nos códigos em Python e pronto. Aqui ele não sumiu, mas daí você vem aqui, Python Text. Pronto. Então agora eu compilei por último e pronto, sumiu. Tá? E aí dá para começar a brincar aqui, fazer as coisas automáticas aqui para as variáveis, né? Você pode fazer isso, tá? Só comentar aqui também uma coisa que pode acontecer, né? Por exemplo, você vai dar esse Python Text aqui, e aí ele vai dar um erro desse tipo aqui. Aqui eu digitei errado, mas ele vai dar um erro assim, não é reconhecido, ele não conhece o comando. Igual quando você chama o Python, né? Às vezes se você não tiver o caminho aqui, ele pode dar um erro assim. Tá? Então eu vou deixar na descrição também um link de um vídeo ensinando como você fazer ele reconhecer esses comandos, né? Aqui no Windows, basicamente, o que você vai ter que fazer, você vai ter que vir aqui no meu computador, daí você clica aqui com o botão direito, vem em propriedades, ele vai abrir essa janela, você desce, vem em configurações avançadas, variáveis de ambiente, e aqui que você vai inserir o caminho, né? Então aqui eu coloquei, por exemplo, o Python Text está aqui. Aqui eu coloquei outros porque eu tive alguns problemas para fazer funcionar ali o Python Text no PowerShell. Mas basicamente é isso que você tem que fazer. Você tem que identificar onde está o caminho, mas no vídeo na descrição explica bem detalhado como fazer isso, né? Para você conseguir fazer funcionar o Python Text e o Python aqui. Tá? Você pode fazer isso, né? E só também para terminar, se você começar a utilizar, às vezes criar vários arquivos aqui, você vai gerar vários PDFs, ou você vai ter que fazer alterações nos arquivos, você vai usar tipo ciclos for, assim, alguma coisa assim. Você vai ter que ficar modificando aqui os arquivos que estão na tua pasta. Só uma dica que eu dou assim, na hora que você for compilar o PDF do LaTeX, ele não vai dar erro, tá? Mas se você estiver utilizando a tua pasta, ela estiver dentro do Dropbox, pode acontecer na hora de você rodar o Python Text, ele vai dar um erro aqui, e não é, na verdade não é nem erro de código, mas é porque ele vai tentar modificar os arquivos que estão aqui, só que o Dropbox vai bloquear. Então uma dica que eu dou assim para você, antes quando você for rodar coisa que é mais automação, assim, arquivos únicos aqui não, mas às vezes você vai gerar vários arquivos, vários PDFs, alguma coisa assim. Aí você fecha o Dropbox, né, que eu deixei aqui, faz os arquivos, roda aqui tudo normal, depois que você terminar você ativa o Dropbox e ele manda para a nuvem. Tá? Então só tome esse cuidado. Então espero que tenha ajudado. Então o foco aqui era mais utilizar como compilar, né, e utilizar o pacote aqui do Python, mas dá para fazer muita coisa. Então basicamente é isso que você tem que fazer, né? Sempre seguir esses 3 passos aqui. Qualquer dúvida ou sugestão, deixa aí nos comentários, tá bom? Então obrigado e até mais.